Olha, a BB Seguridade anunciou há pouco que vai distribuir dividendos extraordinários na casa do bilhão. Enquanto isso, Banco do Brasil está deixando muito investidor nervoso com a possibilidade de corte de dividendo. E aí tem investidor que se pergunta, e agora, vendo minhas ações do Banco do Brasil para comprar a BB Seguridade? O mercado já reagiu a isso e a euforia está criada, né? BB Seguridade vem crescendo nos últimos 5 dias em reação a esse dividendo. E nesse vídeo aqui eu quero fazer um comparativo dos resultados, quero te falar sobre o perigo da miragem e também uma comparação clara, Banco do Brasil contra a BB Seguridade. Tudo que você precisa saber para não comprar errado, então presta muita atenção aqui, vamos começar com os resultados. Enquanto o Banco do Brasil reportou lucro de 7,4 bi, parece uma coisa absurda, mas ficou abaixo das expectativas do mercado, que esperava ali na faixa de 9 bi e meio. A BB Seguridade anunciou um lucro de 2 bilhões, crescendo quase 10%, 8,3% em relação ao mesmo período do ano passado e também abaixo da expectativa, só que diferentemente do Banco do Brasil, a BB Seguridade ficou levemente abaixo do que o mercado projetava. E aí, com lucro, quando a empresa distribui parte dos lucros, ou até de lucros acumulados, como foi o caso, surgem tais dividendos extraordinários e BB Seguridade vai pagar 3,7 bilhões em dividendos. Agora, o fato é que ambas empresas têm vários desafios no radar. Em se tratando de Banco do Brasil, o principal desafio, o desafio número 1, é a inadimplência no setor do agronegócio. A inadimplência nesse setor, ela simplesmente triplicou, saindo de 1,19% para mais de 3%. Isso forçou o banco a ter que aumentar sua provisão para devedores duvidosos, o que comeu parte significativa do lucro. Já para a BB Seguridade, curiosamente, o desafio também vem do campo, só que sobre outra faceta. Para a BB Seguridade, o desafio também vem do campo, só que de outra forma. O que aconteceu em BB Seguridade foi um aumento na sinistralidade do seguro rural. Ou seja, os produtores rurais precisaram acionar o seguro mais do que o normal, aumentando os custos para a companhia e pressionando a rentabilidade desse segmento. E aí, em cima desse cenário, que o mercado começa a construir a sua visão, a construir a sua narrativa e, consequentemente, a colocar isso no preço. Então, qual que é a visão do mercado para essas duas empresas? Aqui no resumo, é claro, com um pouco da minha opinião e um pouco dos fatos. O Banco do Brasil não preciso nem falar. A variação das ações falam mais do que eu. A recepção do mercado foi muito negativa. O BTG Pactual, por exemplo, rebaixou a recomendação, afirmando que as coisas podem piorar antes de melhorar. Um relatório da XP, assinado pelo Bernardo Gutmann e pelo Matheus Guimarães, eles destacam o desconto do seu valuation, mas reconhecem a pressão vinda do agro. E se antes estava todo mundo recomendando compra, esse resumo visual de diferentes analistas mostra que a maioria está falando para manter, está se mantendo neutro. Diz assim, tipo, olha, não compra mais, mas também não vende. Enquanto tem 3 casas de análise recomendando compra e uma recomendando venda. Já no caso de BB Seguridade, a visão do mercado é menos pessimista ou mais otimista, em especial após o anúncio recente de dividendo. Muitos analistas destacam forte resultado financeiro da empresa, impulsionado por uma Selic mais alta, destacam também o dividend yield, que ficou ainda mais atrativo, e tem muita gente recomendando compra. E embora, na mesma análise do setor, os números de BB Seguridade sejam similares aos do Banco do Brasil, ou seja, são 8 avaliações para manter, que dizem outras palavras, olha, não comprar mais, mas também não vende. É o famoso em cima do muro. Uma recomendação de venda e 3 de compra. Num total de 12 aí avaliações de diferentes casas de análise. Então o que a gente tem? De um lado, o Banco do Brasil, que sofreu muito ali na parte agro e pode vir a sofrer mais nos resultados do segundo trimestre, e do meu ponto de vista é isso aqui que está precificando. E do outro tem BB Seguridade, que também sofreu por conta da crise no agro, mas sofreu menos, por assim dizer, e conseguiu gerar um certo grau de otimismo com essa distribuição de dividendos extras. E por mais que pareça óbvia a decisão olhando somente para isso, é justamente nesse ponto que mora o perigo, por isso que aqui eu quero falar um pouco do perigo da miragem. E o que é isso, tá? Isso é o nome que a gente deu aqui para o fato de que a maioria dos investidores para a análise exatamente aqui e toma a decisão somente com base nas narrativas, ignorando completamente o desconto que cada uma dessas ações apresenta nesse momento. Ou seja, é muito papo sobre valor, sobre o que está acontecendo e pouco papo sobre preço, se o preço está atrativo frente ao valor. Tanto é que na foto do momento atual, o BB Seguridade está subindo, enquanto o Banco do Brasil vem caindo no último mês. E se a gente aumentar esse prazo para os últimos 6 meses, a queda aumenta, e se a gente olhar desde abril ali, enfim, está desabando. E esse é um grande erro. Por que é um grande erro?
Porque olhar somente para as notícias, e nesse caso aqui, para o dividendo extraordinário, é como você olhar justamente uma foto bonita no Instagram, né? Olhar ali o Instagram de uma empresa, ver a foto bonita, fachada linda, e você concluir, porra, essa empresa aqui é muito boa, tá bonita pra caramba. A foto, ela nesse caso, o anúncio, ela é a manchete, ela é o dividendo extra caindo na conta. É um evento pontual, é um momento. Mas aquele investidor que está pensando no longo prazo, que está pensando em janelas de 5, 10, 15 anos, aquele cara que está construindo patrimônio para a liberdade financeira, que não está atrás de uma diquinha, que não está atrás de um atalho, ele não pode tomar as decisões com base em fotos, ele precisa tentar assistir o filme completo. E o que é o filme? Bom, nosso ponto de vista é você olhar para o número. E no caso aqui, a gente está comparando boas pagadoras de dividendos, a gente se refere à capacidade comprovada e sistemática da empresa gerar lucro e distribuir dividendo de forma consistente, previsível e de preferência crescente ano após ano, crise após crise. Porque se a gente está falando em carteira de dividendos, que eu acredito que seja o caso de quem olha BB Seguridade, Banco do Brasil, tem que entender que o que vai pagar suas contas na aposentadoria não é um dividendo extra, não é uma bolada de hoje, e sim um fluxo de caixa constante que a sua carteira, com diferentes empresas, conseguir ser capaz de gerar ao longo dos próximos anos. E perseguir uma bolada acaba sendo perigoso demais. Investir com base na euforia de uma notícia é perigoso demais. Então olhar só para dividend yield especificamente, sem ter um critério um pouquinho mais robusto, com mais etapas, pode te induzir ao erro, como induziu vários investidores no caso de Oi. Sempre que eu falo aqui, as pessoas comentam, mas Oi não tem nada a ver com isso. Poxa, é claro que não é exatamente um caso igual, não tinha um moat tão grande quanto uma BB Seguridade da vida, é óbvio que tem vários ajustes que a gente tem que fazer aqui, mas a Oi, para quem não sabe, era reconhecidamente uma grande pagadora de dividendos, era considerada uma cash cow. E mesmo quando os resultados vinham caindo, as coisas vinham apertando, a alavancagem aumentava e ela seguia distribuindo dividendos, tinha muita gente que gostava de Oi pelos dividendos. Enfim, o resultado tá aí, e é justamente por conta disso que os nossos métodos aqui no Clube do Valor, eles olham apenas para números, eles são totalmente quantitativos, pra gente não colocar ali a emoção de um bom momento, de uma boa fotografia na conta. E se tem uma coisa que eu recomendo a todos os investidores, é que eles usem métodos claros para selecionar ações. Não precisa necessariamente virar cliente do Clube do Valor. Tem gente que comenta, nossa, ele passa vendendo toda hora a sua visão. É claro que eu passo vendendo minha visão. É assim que eu tomo as decisões, tem que falar aqui o que eu penso, o que eu faço. Mas mesmo que você não se identifique com a nossa forma de investir, eu gostaria que você se identificasse com a lógica de seguir um método claro. Isso vai te fazer abrir mão de tomar decisões com base na euforia do mercado. Eu vou te dar um exemplo prático aqui, tá? Pegar um investidor milionário que concentrava sua carteira de quase 4 milhões em ações como essa que eu estou te contando e só comprava com base na foto, sendo que metade da carteira dele eram ações do Banco do Brasil. Ele claramente não tinha um método para diversificar adequadamente a sua carteira. Quando eu falo em método, não é só para você saber quais ações comprar, mas como também reduzir o risco. É algo que eu sei que muitos valorizam, tanto é que a gente fez uma pesquisa aqui com os nossos clientes de Wealth, investidores com mais de 300 mil, 500, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões que a gente atende, e a diversificação e as estratégias apareceram lá no topo das coisas que eles mais valorizavam. E aqui eu quero abrir um rápido parênteses, porque caso você esteja cansado de investir sem método, cansado de investir seguindo a dica de um assessor, a dica de um amigo, ou aquelas sugestões que a gente atende, que você sente que tem um conflito de interesse, sente que o cara só te liga para vender algo, quero te convidar para a gente bater um papo, pra gente trocar uma ideia sobre investimentos, pra você falar com um especialista, ter uma consultoria gratuita conosco, para falar aqui com um planejador e tirar todas as suas dúvidas sobre investimentos. Se esse for o seu desejo, manda um WhatsApp pra gente escrito Ramiro, quero consultoria gratuita. Ou melhor, pega teu celular, aponta pro QR Code que tá na tela agora, vai abrir o WhatsApp e só clica em enviar ali para o número que aparecer. Beleza? Eu sei que muitos de vocês assistem aqui no nosso canal na TV, no computador. E quem assiste no celular, pô, rola aqui, clica no primeiro link na descrição e aí manda um WhatsApp pra gente conversar melhor e te mostrar como você pode investir com o método. E falando em método, vamos lá para a comparação entre Banco do Brasil e BB Seguridade. Passada a euforia, passado a explicação da miragem, vamos olhar para os números, né? É Banco do Brasil ou BB Seguridade ou as duas? Ou ainda, vale a pena trocar uma pela outra? Bom, aqui eu vou falar com base no nosso método, máquina de dividendos, que ele parte de um filtro de todas as ações da bolsa por liquidez, um filtro para você não comprar mico, empresa muito pequena, muito pouco negociada, que depois a gente coloca um filtro de qualidade. Então a gente olha que a empresa tem que ter tido lucro, porque o dividendo só vem quando tem lucro. Aqui a gente também olha indicadores como payout para garantir que a empresa não está distribuindo mais do que deveria distribuir, né, o que poderia comprometer o seu futuro. Depois a gente ainda organiza isso tudo num ranking por consistência, não só para o último dividendo, mas para a média dos últimos 3 anos, dando um peso maior para os pagamentos mais recentes. E enfim, o que você tem que entender é que é uma receita de bolo, que você pode conhecer inclusive num e-book totalmente gratuito em que a gente explica essa estratégia. Então a gente explica a estratégia, o racional, o passo a passo e te mostra quais são as 7 melhores pagadoras com base nesse processo totalmente matemático.
matemático. E aí, rodando esses filtros, o que a gente tem aqui, tá? Em Banco do Brasil, você pode ver que além de ter uma excelente liquidez, o Banco do Brasil é consistente em pagar dividendos e na média cresce de um ano para o outro, tendo um dividend yield médio bem atrativo aí no longo prazo. É uma empresa consistente também na geração de lucro líquido e embora esteja com um payout de 62% maior do que a média recente, não é nenhum absurdo. Bom, em BB Seguridade, que fique claro, tá? Usei o exemplo do dividendo extra aqui para explicar a diferença entre foto e filme, mas vamos olhar para os números. Talvez ela passe aqui no nosso processo. Vamos ver, o dividend yield atual ele tá relativamente alto, tá em 10%. Se a gente for olhar aqui para consistência na lucratividade e payout, pode ver que essa empresa ela vem crescendo a sua lucratividade, ela tem um payout elevado, né? Foi agora a 85%, mas não é mais do que 100%, então não tem nenhuma anomalia aqui muito grande. É um lucro crescente e um dividend yield bastante consistente, relativamente alto nos últimos anos. E aí, troca uma pela outra? Bom, olhando aqui para o nosso ranking da máquina de dividendos, isso aqui no mês de julho, a verdade é que não existe uma ou outra. Banco do Brasil está nesse ranking com dividend yield médio de 10,75% e BB Seguridade também está nesse ranking com dividend yield médio de 9,19%. Então, segundo esse método, para quem quer focar em dividendos, não tem uma escolha errada, não tem troca uma pela outra. São 2 das 10 empresas que você tem que ter em carteira, seguir estritamente o método, que não deve ser mais do que 30% da tua carteira total. Vai ser mais sobre o nosso método de gestão de carteiras que você pode conhecer melhor se conversar conosco. Para isso, eu deixar o QR Code aqui na tela para você mandar um WhatsApp para a gente. Manda exatamente o que está escrito ali. E se você quiser conhecer esse método máquina de dividendos, o link para fazer o download do nosso e-book está aqui. Aqui links para outros vídeos complementares a esse que você está assistindo. Era isso, um grande abraço e até mais.